Olá, como vai? Eu queria compartilhar com você hoje um texto da Palavra de Deus, num dos livros mais conhecidos da Bíblia, que é o livro dos Salmos. E logo o primeiro salmo, Salmo de número 1, que diz assim: Bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? São pessoas que não temem ao Senhor. São pessoas que não vivem pelos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. São pessoas que vivem longe de Deus. E aí, então, o salmista diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, que não vai na onda, no conselho, no palpite de tais homens. E continua. E também, bem-aventurado aqueles que não se detêm no caminho, ou nos caminhos dos, no caminho dos pecadores. Às vezes nós somos tentados, nós que somos servos de Deus, que somos orientados a andar segundo a palavra de Deus, muitas vezes somos tentados a nos deter no caminho daqueles que não temem a Deus. São pecadores como nós, mas não regenerados. São pecadores como nós, mas que não reconhecem os seus pecados como um dia nós reconhecemos. Nós não somos melhores que eles. A diferença é que nós somos pecadores que reconhecemos o nosso pecado, nos arrependemos e confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. E aí a palavra, o salmista diz que a gente não deve se deter no caminho dos pecadores, daqueles que estão longe de Deus e que não andam segundo os seus preceitos. E também bem-aventurado aquele que não se assenta na rodinha dos escarnecedores. O que seria essa roda dos escarnecedores? São aqueles que escarnecem da palavra de Deus, dos princípios de Deus, que acham que isso aqui é um livro que foi escrito por homens e que não tem valor nenhum. E aí a palavra diz, o Salmo diz, bem-aventurado aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Nós não podemos sair do mundo, nós estamos aqui com uma missão de ser sal, de ser luz. Mas o salmista diz que nós não devemos fazer parte daquela rodinha sem ser para ser sal e luz. Ou seja, não devemos estar ali comungando daquilo que ali, naquela rodinha, é tratada. Aí, o verso 2 do Salmo 1 diz assim: Antes o seu prazer, o prazer do homem que pecador, mas que reconheceu que é pecador, que teve um encontro com Jesus e agora quer andar segundo os seus decretos, o seu prazer está na lei do Senhor. Aqui está a palavra de Deus, a lei do Senhor. E nela medita dia e noite, porque é ela que nos dá o norte. A palavra de Deus, alguém já disse que é a nossa bússola. É ela que orienta o nosso caminhar, o nosso andar. E bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ah, mas o que acontece com essas pessoas que têm prazer na lei do Senhor e ficam meditando nessa palavra? Olha o verso 3. Essas pessoas, diz o salmista, são como árvores plantadas junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que promessa tremenda aqui. Se nós andarmos segundo essa palavra,
não nos deixarmos influenciar pelo mundo e as suas concupiscências e sermos aqueles que meditam na palavra, que seguem a palavra, há uma promessa para esses. Seremos como árvores plantados junto a correntes de água, ou seja, as nossas raízes estarão sendo revitalizadas com aquela água. No devido tempo, essas árvores, que representam aqui, no caso, a nossa vida, darão frutos. Tá? Darão frutos. A folhagem nunca murcha e tudo quanto faz será bem sucedido. Você quer ser alguém bem sucedido? Pois aqui está um conselho para que você seja bem sucedido em tudo quanto você fizer. Tenha como base a palavra de Deus. Tenha como base os oráculos da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Não se deixe influenciar por aqueles que não creem na palavra, que não vivem segundo a palavra. E aí, para finalizar, no verso de número 4, diz aqui a consequência daqueles que não meditam na palavra, aqueles que não creem na palavra. Olha, o verso 4 diz assim: os ímpios não são assim. Então, como é que eles são, pastor? São como a palha que o vento dispersa. A palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por isso, não prevalecerão no juízo. Haverá um dia de juízo, o grande dia do Senhor, em que tudo que fizermos aqui nesse mundo, nós seremos julgados por atos e palavras. Mas aqueles que estão em Cristo já não estão mais debaixo de nenhuma condenação. Romanos 8:1 diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queria terminar dando um conselho para você. Você quer sim ser bem-aventurado? Seja alguém que busca a palavra, que medite na palavra, que ande segundo a palavra de Deus. Há uma promessa de que você e toda a sua descendência serão abençoados. Eu tenho sido muito abençoado. Eu já tenho 70 anos de idade e tenho provado e visto o quão abençoados são aqueles que andam segundo a palavra de Deus. Não estou dizendo que nós não vamos ter lutas e dificuldades, aflições. O próprio Jesus disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Que Deus te abençoe. Pense nisso. Seja alguém que viva segundo a palavra de Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Até o próximo encontro.